Eu nesta aula vou começar por fazer uma revisão daquilo que temos visto, tanto do lado da eletrostática como da magnetostática. Vimos, no caso da eletrostática, a lei a que o campo elétrico deve obedecer. O fluxo do campo elétrico é igual à carga contida no interior de uma superfície fechada a dividir por ε0. No caso do campo magnético, um idêntico fluxo é logo zero, isto porque não há monopólios magnéticos. E isto acaba por ser também uma lei a que o campo magnético deve obedecer. Dito de outra maneira, as linhas do campo magnético sempre se fecham, ao contrário das do campo elétrico, que nascem nas cargas positivas e vão ter as cargas negativas. Mais recentemente, vimos a lei de Faraday, que eu agora escrevo nesta forma. A variação temporal do fluxo de campo magnético através de uma superfície aberta era, a menos de um sinal, uma circulação do campo elétrico. Ora, a circulação do campo elétrico mais não é do que uma diferença de potencial. E, portanto, está aqui a lei de Faraday e pode-se estabelecer a relação entre este C e este S. Este C é um qualquer contorno no qual este S se apoia. O C é, então, um contorno e pode ser, por exemplo, um circuito elétrico, e este S é uma superfície aberta que se apoia neste C. Mas estas três expressões não esgotam as leis do eletromagnetismo. Há mais uma. E esta uma, de alguma forma, é equivalente a esta. Estão a ver? É a circulação de B num percurso fechado. Aqui é o fluxo, já não de B, mas de E, derivado em ordem ao tempo. Mas depois há aqui um outro termo. Este outro termo foi o último a ser descoberto. Anos 70 do século XIX. E foi a grande contribuição de Maxwell, que deu o nome a estas equações. Vocês vão estudar pormenorizadamente estas equações, que aqui estão apenas para o vazio, não para meios materiais, para o vazio, e em forma integral. A forma típica das equações de Maxwell é uma forma diferencial, portanto não é uma forma integral, e vão vê-la depois nas cadeiras subsequentes de eletromagnetismo, em particular no eletromagnetismo. Isto é uma resenha do que temos visto relativamente às leis a que obedecem campo elétrico e o campo magnético. Mas a aula de hoje vai ser dedicada à indutância. E um fenómeno da indutância tem a ver com o seguinte: se houver oscilações de corrente num circuito, há efeitos de indução magnética. É um fenómeno que toda a gente conhece, que toda a gente já vivenciou. Por exemplo, quando se liga ou desliga um interruptor ou ligar uma luz, quando se tira, por exemplo, de uma tomada um aparelho que esteja ligado, uma torradeira, toda a gente já viu que às vezes salta uma faísca. E essa faísca tem a ver com uma força eletromotriz induzida. A corrente elétrica num circuito, exatamente como a velocidade de uma partícula, não pode dar saltos, não pode ter variação descontínua. Só pode variar continuamente. Temos um circuito elétrico, ligamos um interruptor, a corrente não pode passar de zero até ao seu valor, no caso de um circuito de corrente contínua, até ao seu valor estacionário. Tem que passar por todos os valores intermédios. E quando há uma alteração brusca da corrente num circuito, por exemplo, quando se aciona um interruptor para ligar ou desligar uma luz, então o que sucede é que a corrente elétrica teria uma variação brusca. Para contrariar essa variação brusca, cria-se uma força eletromotriz induzida que impede a corrente de variar bruscamente. Ela vai ter de variar, sim, mas continuamente, e essa força eletromotriz induzida
pode ser tão elevada que faz saltar uma faísca. Pode-se atingir a tensão de interrupção do ar. Quando ligamos então o interruptor, não há uma variação descontínua de corrente. Eu vou ligar este interruptor e vai passar a haver uma corrente que está aqui assinalada a vermelho, mas essa corrente vai criar um campo magnético que é para lá, cujo fluxo vai criar uma força eletromotriz induzida, que produz no circuito uma corrente, pois essa corrente é o sentido que está aqui indicado a verde. E isto é um fenómeno geral e chama-se o fenómeno da autoindução. O que não é nenhum problema. Há, de resto, componentes que tiram partido da indução, como, por exemplo, às vezes até queremos potenciar. É o que fazemos em enrolamentos de fio, com muitas voltas, é que chamamos bobina. No fundo, um solenoide é uma bobina ideal. Esse componente do circuito é representado por este símbolo, em que estas voltas significam precisamente que é uma parte do circuito, que é um enrolamento de fio com muitas voltas, e tem o que se chama uma indutância, que é definida desta maneira. É o fluxo de campo magnético a dividir pela corrente. O fluxo de campo magnético a dividir pela corrente permite-nos definir esta quantidade a que nós chamamos indutância, se derivarmos em ordem ao tempo. Esta expressão, então ficamos com a derivada de φ em ordem ao tempo é igual a L vezes a derivada de I em ordem ao tempo. Ponho um sinal menos, que é para ter aqui o que se chama a força eletromotriz induzida, é a lei de Faraday. Portanto, tomo um sinal menos, derivo em ordem ao tempo e imediatamente obtenho esta expressão. A indutância de uma bobina depende da sua geometria. Eu vou-vos recordar qual era o campo magnético no interior de uma bobina. Se nós tivermos uma bobina assim com vários enrolamentos, por exemplo, a corrente assim, a bobina tem um comprimento L, tem N pequeno, era o número de espiras total da bobina a dividir por L, portanto era a densidade de espiras, e nós vimos que o campo aqui dentro é um campo aproximadamente uniforme. Vamos pensar que isto é ideal. Então, um campo uniforme e dado por B igual a μ0 N vezes I. Depende então do número de espiras por unidade de comprimento e depende da corrente que percorre essas espiras. Se quisermos calcular o fluxo, temos de calcular o fluxo através de todas as espiras, portanto, é multiplicar por A e multiplicar pelo número de espiras, que é este N maiúsculo, ou seja, é o N minúsculo multiplicado por L. Se agora dividirmos o φ por I, encontramos o L, que é igual então a μ0 N ao quadrado A vezes L. É esta expressão que aqui está em baixo e que nos permite reconhecer que a indutância de uma bobina depende da sua geometria. Mas isto não deve ser assim uma coisa muito estranha, nem novidade, porque sabemos que a resistência depende de características geométricas e do material. Um condensador, a sua capacidade depende de características geométricas e de um material, e também aqui há uma dependência nas características geométricas e de alguma forma no material. Porque se eu, em vez de vácuo, tiver aqui um material de permeabilidade magnética μ, diferente de μ0, então a indutância da bobina é afetada por uma constante que agora deixa de ser o μ0 e passa a ser o μ. O que eu acabo de dizer está aqui sintetizado. Uma resistência, um condensador e uma bobina têm muito em comum. Desde logo, a diferença de potencial. Aqui é RI, aqui é Q sobre C. Vejam, o Q é a primitiva do I.
Mas na bobina notem que agora já não tem um sinal mais, porque já não é força elétrica, não é a tensão induzida, é a tensão na bobina. É V igual a L vezes derivada do I em ordem ao T. E se nós agora podemos estudar um circuito, tal como estudámos um circuito RC, em que tinha uma resistência, um condensador e uma fonte de alimentação, um gerador, no caso também aqui de tensão contínua, com força eletromotriz Epsilon, nós podemos agora estudar o circuito RL, arbitrar um sentido de corrente e aplicar a lei das malhas de Kirchhoff. Olha, temos que esta tensão, daqui até aqui, há de cair nesta bobina, e cada tensão na bobina é L di dt mais RI. E isto ainda pode ser escrito na forma di dt igual a menos R sobre L I mais epsilon a dividir por L. E isto faz mesmo lembrar aquela equação que nós tínhamos no caso de um circuito RC e que era dq dt igual a menos, e agora tínhamos Q 1 sobre RC mais epsilon sobre R. Tínhamos esta equação cuja solução era uma exponencial. Também aqui vamos ter uma solução desse tipo para a função I. I é uma função do tempo. E agora a exponencial, em vez de ter a constante de tempo, como antes tinha RC, passa a ter uma outra constante de tempo que é determinada também por R, mas por L também. Ora, vejam, esta corrente que está aqui representada nestas imagens não pode ter uma variação descontínua. Ela passa de zero quando este interruptor que eu aqui estou a representar está aberto, a corrente é zero. Quando o interruptor é ligado, então a corrente não salta imediatamente para o seu valor final e vai lá chegar, mas demora algum tempo. A constante de tempo que determina se é mais rápido ou mais lento atingir-se o estado estacionário é determinada por este tal que é dado por L sobre R, exatamente, até o inverso deste coeficiente, tem dimensões de segundo, o que é curioso. R1 sobre RC também tinha dimensões de segundo. Agora é L sobre R a ter dimensões de tempo. A unidade no sistema internacional de tal é o segundo. E vejam que o processo a que estávamos habituados era este. Tínhamos aqui um I e o tempo, ligava-se um interruptor, de repente a corrente era zero e, num instante a seguir, passava a ser um certo valor I. Isto não acontece em nenhum circuito. Quer isto dizer que os circuitos têm inércia. Quer isto dizer que, à semelhança das partículas que têm massa, a sua velocidade não pode variar por saltos. Eu não posso ter uma partícula a 2 metros por segundo e, instantaneamente, ela passar a ter 4 metros por segundo, a ter essa velocidade. Não, ela se está a 2 metros por segundo e se vai estar a 4 metros por segundo, vai ter que passar por todos os valores intermédios entre 2 e 4. Também aqui, se o regime estacionário corresponde a uma certa corrente no final, e se inicialmente a corrente é zero, pois a corrente no circuito vai passar mais rápido ou mais lentamente através de todos os valores intermédios. O que é que torna isto mais rápido ou mais lento? É precisamente o fator resistência e o fator indutância. E é esta combinação dos dois que leva a que se atinja o estado estacionário mais lentamente ou mais rapidamente. À semelhança do condensador, também a bobina armazena energia e nós podemos usar este mesmo circuito para vermos qual é a energia armazenada numa bobina. Se olharmos para esta mesma expressão e a multiplicarmos
por um fator I, então o que obtemos é, esta era a expressão anterior, e multipliquei apenas por I. O que é que nós temos aqui à esquerda? A fonte do gerador é ideal. Então, aqui à esquerda, temos a potência fornecida pela bateria. E à direita, temos a potência dissipada na resistência. E este termo que aqui está, mais não é do que taxa de armazenamento da energia na bobina. E se fizermos este cálculo, num certo intervalo de tempo, qual é então a energia armazenada num certo intervalo de tempo? A potência é dada por este termo, que ao fim e ao cabo é V vezes I, em que o V é agora L dI dt. Portanto, temos que fazer este integral, e este integral é simplesmente agora já não um integral no tempo, é um integral na corrente. Este t em denominador anula com este. E, portanto, ficamos com um integral simplesmente em di, desde uma corrente inicial, pode ser 0, até uma corrente final, pode ser I. Então, o resultado final vai ser 1 meio de L I ao quadrado. Isto é muito, muito semelhante com a energia armazenada num condensador. Num condensador, a energia armazenada era 1 sobre 2C vezes Q ao quadrado. Olha, o 2 está cá, o C agora aparece na forma de um L, em vez de ser em denominador está no numerador, e em vez da carga no condensador ao quadrado, está a corrente ao quadrado. Mas a expressão é muito, muito semelhante. Há aqui uma dualidade entre condensador e bobina que eu estou a tentar explorar. Nós temos então esta expressão, meio de L I ao quadrado, de armazenamento de energia na bobina. E onde é que a energia está armazenada? Ela, no caso do condensador, a energia estava armazenada nas cargas, ou dito de outra maneira, estava armazenada no campo elétrico que se estabelecia entre as placas do condensador. Onde é que está agora a energia armazenada? Ela está armazenada no campo magnético que, entretanto, apareceu no interior da bobina. Nós vimos o circuito RL. Agora vamos ver um circuito que, em vez de ter a resistência, tem um condensador que está previamente carregado. E vamos analisar o comportamento deste circuito. É então um circuito que tem uma bobina e um condensador, em que o condensador está carregado e quando o interruptor é fechado, ele começa a descarregar, ou seja, começa a haver cargas a sair do condensador e a gerar uma corrente no circuito. Só que, a certa altura, é a energia que ali está que passa a ser armazenada nesta bobina, até que não haja ali energia nenhuma e toda a energia seja transferida para a bobina. Isto significa que, então, quando surge a corrente, é gerado um campo magnético na bobina onde se armazena toda a energia perdida no condensador. Mas estando agora o condensador descarregado e a bobina com energia, então o que vai acontecer é exatamente o contrário. A bobina que tem energia vai começar a carregar o condensador. E o fenómeno repete-se ciclicamente. Se não houver dissipação, como é o caso, não há aqui qualquer resistência, o condensador descarrega e armazena energia na bobina. A bobina que tem energia cede ao condensador, por sua vez carrega. O que é carregar o condensador? É acumular cargas nas suas placas. E o que é armazenar energia numa bobina? É aumentar a corrente que passa através dela e a energia é um meio de L vezes I ao quadrado. Nós até podemos ver ao longo do tempo como é que varia a energia em cada componente. Olha, quando o instante é zero, não há corrente, I é igual a zero e toda a energia está no condensador. É um meio de Q ao quadrado a dividir por C.
Mas, passado algum tempo, já vamos ver que este tempo é um quarto do período de carga e descarga do condensador através da bobina. Mas, para já, este tempo não interessa, mas a certa altura, quando a energia na bobina é máxima, ela passa a valer 1 meio de L vezes I máximo ao quadrado. Isto corresponde àquele instante em que o condensador está totalmente descarregado. Mas vamos analisar este circuito com mais pormenor. Eu tenho, então, um condensador, uma bobina, arbitro um sentido para a corrente e sei que a energia há de ser uma soma de 2 termos. É um termo correspondente à bobina, um termo correspondente ao condensador, mas há uma coisa que eu já posso de alguma forma desconfiar, é o facto deste lado esquerdo não depender do tempo. De facto, a energia na bobina depende do tempo. De facto, a energia no condensador depende do tempo. Mas a soma dos dois não deve depender do tempo. Senão, para onde é que a energia ia? A energia tem que estar no circuito. Ora, como não há dissipação por efeito Joule, ela ou está no condensador ou está na bobina. Mas vamos ver então, analisar este circuito da seguinte maneira. Temos aqui a forma como vamos circular e então, usando as leis de Kirchhoff, temos D, L, D e DT para a parte da bobina e depois temos menos Q sobre C para a parte do condensador. Mas temos que perceber que há aqui uma questão de sinal que não é difícil de perceber. O I é o dQdt em módulo. Mas reparem, se o dQdt é uma função decrescente, ou seja, se a carga no condensador vai diminuindo, a carga está a sair para lá, então esta é uma função decrescente, esta derivada é negativa. Então, para ter uma corrente no sentido que aqui está arbitrado positiva, então tenho que pôr ali um sinal menos. E se agora eu substituir este ali, fico com menos L D2Q dt2. Fico com menos L D2Q dt2. Menos Q sobre C igual a 0. E isto é igual a D2Q dt2 igual a menos 1 sobre LC vezes Q. Esta é uma equação nossa bem conhecida, porque diz-nos que a segunda derivada de uma função é igual à própria função, exceto um fator negativo. É a equação do movimento harmónico simples. A equação do movimento harmónico simples é V2x dt2 igual a menos ômega 0 ao quadrado vezes x. E quanto é que é este ômega 0? No caso do movimento harmónico simples, é a raiz de k sobre m. E agora, quanto é que vai ser, olhando para esta equação, quanto é que vai ser o ômega? O ômega vai ser a raiz quadrada deste coeficiente. Ou seja, o ômega vai ser 1 sobre a raiz quadrada de LC. Então estão a ver que o L joga um pouco o papel da massa e o C um pouco o papel de uma constante elástica, do inverso de uma constante elástica. Mas a analogia é total e completa. A carga e, portanto, a corrente que é a derivada da carga neste circuito é uma função sinusoidal. E, olhando agora aqui para cima, nós podemos perceber que, sendo uma função sinusoidal, o Q de T é dado por esta expressão. Olhem, quando T igual a 0, a carga é máxima no condensador. E o I de T é menos a derivada, ou seja, é Q máximo vezes ômega vezes o seno. Isto significa que, quando este é máximo, este é 0. Quando este é máximo, este que aqui está é 0. É exatamente como no movimento harmónico simples e olhamos para a dependência temporal da energia cinética da partícula e da energia potencial da partícula. Olha, se Q de T corresponder ao X de T, isto é um meio de kx², em que agora o k é 1 sobre C.
e o xt é Q de T. Então isto é uma energia potencial. E isto que aqui está é uma energia cinética. É 1 meio de m v ao quadrado. E v é a derivada de x. O I é a derivada de Q. Então este L desempenha o papel de uma massa. Por isso é que a indutância de um circuito, de alguma forma, é referida muitas vezes como representando a inércia do circuito. A inércia aqui, a alteração de correntes. O Q de T e o I de T não estão em fase, estão desfasados de 90 graus. Basta ver que um é um cosseno, outro é um seno. Exatamente como num movimento harmónico simples, a posição e a velocidade. Quando a partícula está no extremo, a velocidade é nula. Quando a partícula está na posição zero, a velocidade é extrema. É positiva ou negativa, mas em módulo é extrema. Vamos agora considerar um circuito que, para além do L e do C, tem uma bateria e uma resistência. Se nós analisarmos este circuito, olhando para as leis de Kirchhoff, então o que temos é que esta tensão entre este ponto e este vai cair através de todas estas componentes, DI, DT, mais RI, em que eu estou a supor a corrente assim, mais Q sobre C, e temos de agora encontrar a função Q de T que resulta da resolução desta equação diferencial. Esta equação diferencial pode-se resolver, mas eu vou deter-me neste problema que é mais simples, porque ele não tem epsilon. Ele tem o segundo membro igual a zero, e isto consiste na pura descarga de um condensador através não só de uma resistência como era antes, mas também de uma bobina. Portanto, vamos analisar o circuito que é descrito por L, DI dt, mais R, eu já vou pôr derivadas, mais Q sobre C igual a zero, e aqui D2Q dt2. E olho para esta equação, está bem? De novo, aqui o sinal de I não me importa nada. Eu depois resolvo a equação e o que vier é o que me vai dizer qual é o sinal de I. Aliás, eu já posso antecipar que o I nem vai ter um sinal bem definido, porque a corrente ora é para lá, ora é para cá. Vamos fixar nesta equação em que eu usei o I como sendo a derivada do Q em ordem ao tempo. E se eu olhar para esta equação, eu não posso deixar de ver aqui qualquer coisa que eu já vi no passado. Isto é uma equação com segundas derivadas. Olha, se não houvesse R, estávamos no caso anterior, em que temos um circuito LC. Mas, havendo R, este R acompanha uma derivada em ordem ao tempo do Q. Isto é exatamente igual ao que tínhamos quando estudámos no primeiro semestre o movimento harmónico amortecido. No caso do movimento harmónico amortecido, o que é que nós temos? Temos que a massa vezes a aceleração, que está aqui do lado esquerdo, é igual à força. E qual é a força? É, por um lado, a força elástica. Por outro lado, uma força que é contrária à velocidade. Quer dizer que se isto vai para lá, se o bloco vai para lá, exerce-se aqui neste pistão uma força que é assim. Pelo contrário, se isto for para a esquerda, exerce nesse pistão uma força que é para a direita. Ou seja, é uma força de resistência ao movimento a que está aqui a ser representada por este termo. Muitas vezes nós escrevemos o B sobre M na forma de 2 lambda. Escrevemos isto assim. E então olhem para esta equação.
O ômega zero também sabem que é, não é? O ômega zero é igual à raiz quadrada de K sobre M. Temos esta equação. Qual era a equação que antes tínhamos? Era esta, não era? D2Q dt2 mais 1 sobre LC Q de T igual a zero. E falta agora o termo ali do meio, que era este R a dividir por L. R a dividir por L. Portanto, temos R a dividir por L e agora dQ dt. E se olharmos para esta equação, o que é que nós vemos? Vemos que o ômega zero é igual a 1 sobre raiz de LC. Vemos que o 2 lambda, o lambda está ligado ao amortecimento, está ligado a este fator de amortecimento B, e agora este amortecimento está ligado a quê? Está ligado ao produto L a dividir por R. Ou seja, o lambda é igual a R a dividir por 2L. E então temos um mapeamento total entre esta equação e esta equação. Esta equação agora corresponde a um movimento harmónico amortecido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao contrário do que antes sucedia, em que a carga oscilava no tempo sempre entre os dois extremos, um valor máximo e um valor mínimo, agora vai haver uma atenuação governada por este termo 2 lambda txdt. Mas nós aqui estamos só com um circuito RLC, sem fonte de tensão, com um condensador originalmente carregado, e estamos a ver que isso corresponde exatamente ao movimento harmónico amortecido. Vou de novo centrar-me nesta equação. A solução desta equação é uma função, cá está a equação, é uma função x de t que é dado por esta expressão. E como é que eu sei que é dado por esta expressão? Porque se eu calcular a sua derivada, e se eu calcular a segunda derivada, se eu somar tudo, se eu somar esta com 2 lambda vezes esta, com ômega zero ao quadrado vezes esta, obtenho zero. Olha, obtenho zero desde que o ômega zero seja igual a ômega ao quadrado mais lambda ao quadrado. É a condição necessária para que esta função resolva esta equação. O que é que nós agora temos? Em vez de Q, em vez de X, temos Q. Temos que Q de T é igual, então, a um Q0 inicial, é levantado a menos lambda. Quanto é que era o lambda? Era R sobre 2L, vezes T, vezes o cosseno de ômega T mais φ, que é uma qualquer fase, em que este ômega é então dado por raiz quadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L ao quadrado, que é o lambda. Se o R é zero, a frequência fica a frequência ômega zero, 1 sobre raiz quadrada de LC. Mas se o R for diferente de zero, pode acontecer que o R seja suficientemente grande para que o que aqui está dentro desta raiz quadrada seja negativo. Se for negativo, já não há mais oscilação. E então temos duas possibilidades de solução. Ou temos, no caso de xt, que agora se aplica também aqui a t, temos uma solução oscilante, ou seja, a carga elétrica vai, nas placas do condensador, vai oscilando até que a certa altura é zero, ou então temos esta situação em que não chega a haver oscilação, a carga elétrica passa a zero de uma vez só, sem qualquer oscilação, isto porque o fator de atenuação lambda, que tem a ver com R, for muito grande. Portanto, no caso que temos estado a estudar, de um circuito RLC sem fonte de tensão, a função Q de T é dada por este gráfico. Nós ainda podíamos agora ir mais longe. Se eu agora tiver aqui uma fonte de tensão que seja uma fonte de tensão alternada, então, se esta fonte de tensão
tiver uma frequência que seja a frequência ômega 0 igual a 1 sobre raiz de LC, então o que vai acontecer é uma ressonância, tal como acontecia no caso da mecânica da partícula, em que ela estava sujeita a uma força elástica, a uma força de amortecimento, mas também a uma força externa de frequência variável e que podia ter uma frequência igual à frequência natural do sistema. Aqui a frequência natural do sistema é 1 sobre a raiz quadrada de LC.